Amados, vamos aqui resolver a questão de número 6, que na verdade está em número 5, mas é a questão 6. Como poderia haver luz no primeiro dia, Gênesis 1:3, se o sol só foi criado no quarto dia? Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos lá aos versículos. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Perfeito. Olha só o propósito da criação do sol. Para haver separação entre dia e noite. Ou seja, já existia o dia e a noite. Ele veio só para separar. Tá ok? Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Tá ok? Aqui o versículo 16. Ó. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Esse haja luz aqui, eu entendo um pouco diferente do que algumas pessoas explicam por aí. Porque a luz, ela sempre existiu. Por que a luz sempre existiu? 1 João capítulo 1, versículo de número 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E as trevas aqui do versículo 2, e a terra se forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não preste atenção que a trevas estava sobre a face do abismo. Mas isso aqui não é uma característica de Deus, de que Deus vive em trevas. Não. Isso aqui é outra situação, que nós não temos tempo de explicar agora, não é o propósito do vídeo. Bem, então vamos lá. É como se Deus viesse trazer esse benefício para o campo da existência, chamado luz. A luz sempre existiu, certo? E outra coisa, o Sol não é a única fonte de luz existente no universo. Não é. Tá ok? Se ele fosse a única fonte de luz existente no universo, ele tinha que ser criado então no versículo 3. Ele tinha que estar aqui então. Ok? E outra coisa, o Sol, ele não é luz. O Sol, ele é fonte de luz. Que isso fique bem claro. É uma fonte de luz. Tá? E não é a única do universo. Tá ok? Alguns também vão ficar indagando, no quarto dia o Sol foi criado, mas já teve dias anteriores a isso. Se o Sol ele foi posto como para marcação de dia e noite. Na verdade, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Quando fala que foi a tarde, amanhã, o dia primeiro, porque está contando o tempo como dia. O tempo em dias. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Versículo de número 13, por exemplo, aqui. Foi a tarde e manhã, o dia terceiro. Versículo 8. Foi tarde e manhã, o dia segundo. Entende? É só a questão de mostrar em que tempo foi criado os céus, em que tempo foi separação da expansão dos céus, em que tempo foi separação de águas e águas, etc. Okay? Importante sabermos que a luz do versículo 3 não é uma luz emitida pelo Sol. Ok? Então é isso. O propósito da criação do Sol é diferente do propósito da criação, vamos dizer assim, dessa luz aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Tá ok? Alguns vão dizer que essa luz aqui é a luz cósmica. É a luz cósmica, que é uma luz diferente da luz do Sol. Deus não precisava dessa luz aqui para criar nada. Né? O salmista fala que as trevas e a luz, para ele é a mesma coisa. Então não faz diferença. Tá ok? É como se ele viesse habilitar a luz. Né? É como se ele trouxesse para dentro da existência a luz e não criado a luz. Tá ok? Até porque aqui o verbo aqui não é criar, né? É haja. Tá bom? Então Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.